Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vamos fazer um pudim comigo e conversar o motivo que eu sumi aqui durante 3 a quase 4 meses. Então, gente, bora lá? Mas antes, gente, de começar aqui o vídeo, clica aí no botão para se inscrever, se inscreva, comenta, compartilha aí para todo mundo aí e me fazer parte aqui das minhas rotinas de a dona de casa. Gente, já fiz aqui o caramelo. Primeira coisa que eu fiz, gente, foi o caramelo. Tem que fazer primeiro o caramelo, né? Ó, caramelinho, já isso aqui na forma mesmo, que eu faço logo na forma, gente. Tá? Mas antes, gente, eu vou tomar uma vitamina aqui, gente, que eu tô querendo gripar, sabe? Eu tô tomando remédio, tomando Cinegripe e tô tomando uma vitamina também. Aí vou tomar uma por dia, né? Aí eu vou tomar. Gente, pensa que vitamina ruim é esse. Ruim, gente, vitamina. Eu gosto de comprar outro, gente, né? E tem zinco, né? Mas não tinha na farmácia. Meu esposo foi comprar, que tava com a cabeça doendo, o corpo todo dolorido. Aí ele foi comprar, não tinha. Aí o farmacêutico, que é excelente, gente, é bem excelente esse farmacêutico. Aí ele indicou esse daqui, que ele disse que é muito mais melhor do que aquele outro que eu pedi pra ele comprar. Esse daqui, gente, ó. Esse Tagefor faz 6. Pense, gente, tem um gosto de remédio mesmo. Porque o outro tem um gostinho de laranja, né? Mas esse é um gosto de remédio mesmo. Ó, vou deixar aqui. Mas vamos lá conversar com vocês e fazendo aqui o meu pudim. Já pegou os meus ingredientes, o liquidificador e vamos lá conversar aqui com vocês. Bom, gente, o motivo que eu passei quase 4 meses sem gravar, eu tava gravando, depois parei, gravava 2 vídeos, depois eu comecei a gravar só um e depois, gente, não gravei mais, né? Vou contar pra vocês, gente. Primeira coisa da obra. A obra aqui, gente, que, né? Quem tá de obra, tá um cansado, né? Por conta do pedreiro. Quem me acompanha aqui, gente, sabe, né? A saga do pedreiro que a gente tá fazendo aí, né? E aí, cabeça quente e sobre o pedreiro, gente, aí muitas coisas, né, pra resolver. E, gente, quem me acompanha também tem vídeo aqui no meu canal falando sobre gravidez. Tem muitas pessoas, muito tempo, gente, me perguntou se eu quero ter filhos, porque eu gravava só minhas rotinas e não gravava se eu tinha filho ou não, né? Aí teve uma pessoa que me perguntou de mais faz tempo, gente. Eu acho que eu tinha 8 anos de casada, 8 a 9 anos, quando eu comecei a tentar gravar aqui no canal, né? E depois eu gravei, depois não gravei mais, passei 1 ano, foi 2 anos, depois eu voltei. Aí teve uma pessoa que me perguntou se eu não queria ter filhos, porque eu já tinha ia fazer 9 anos e não tinha filhos, né? E, gente, aí eu expliquei, né, o motivo. Eu já gravei, depois, só que, na verdade, eu não contei. Eu fiquei enrolando e não conversei, né? Aí eu comecei a gravar, depois eu parei, passei 2 anos e não gravei mais. Deixa eu tomar um remédio aqui e já eu conto. Termino aqui de contar. Pense como é ruim, gente. Aí, gente, eu não contei, né, gente? Porque eu não queria contar o porquê, se eu queria ter filho ou não. Aí depois eu falei, gente, que queria ter filho, sim, porque todas as mulheres assim, que é da minha época, né, gente? Porque as mulheres de hoje, a
maioria não quer ter filhos e não quer casar, quer curtir a vida e tal, né, gente? Cada um faz sua escolha do jeito que quiser, não é verdade? Eu, como na minha época, né, o sonho da gente é casar, ter uma família, ter filhos, ter a sua casa própria, né? E era isso o meu sonho. Na verdade, é o meu sonho. E, gente, mas vai acontecendo aos poucos, quando Deus permite, né? Graças a Deus eu casei, né? A gente foi, vamos ter a nossa casinha própria, graças a Deus. A gente tem a nossa casa própria, né? E, gente, o casamento tem altos e baixos, né? E sobre o filho, eu gravei, gente, um vídeo, né? Aqui tem no meu canal, que eu fui pra minha médica, minha ginecologista. Ela, que tinha já 12 anos, né? Que eu tava querendo ter filho. Tomava remédio, depois parei, depois evitei de outras formas, tal, gente. Eu já tenho aqui, gente, um vídeo aqui no meu canal explicando isso. Eu vou pular essa parte, senão o vídeo vai ficar bastante longo, tá certo? Então, gente, depois, pra você querer entender, tem um vídeo aqui, aqui no meu canal, explicando aí sobre eu indo pra médica, né? Enfim. Resumindo, gente, olha, eu tô resumindo, porque se eu for contar do começo até o fim, vai ser vídeo longo, de mais de 3 horas aqui. Aí eu fiz o que? Resumindo. Aí, aí sim, aí homens, né, gente, tô falando de maioria dos homens, né, aí lá, não, vai lá com você, tentar, enfim. E o meu esposo, eles falam isso, gente, porque homem não gosta de ir pro médico, só vai pro médico quando é a última opção mesmo, que não tem o que fazer, tem que ir mesmo, né? E o meu esposo é um deles. Aí passou um ano, que foi o ano passado, que eu fui, que eu já tinha ido pra médica, eu voltei pra outra médica, né? Passar outros exames, enfim. Aí os meus exames deu tudo ok, graças a Deus, não tenho nenhum problema para engravidar, né? Gente, eu engravido, como ela falou, facilmente, gente, facilmente eu engravido. Aí ela pediu para o meu esposo fazer um exame, gente, que tá aparecendo aí na tela o nome, porque eu não sei se o YouTube permite falar, né? Mas tá aparecendo aí na tela para vocês saberem que tipo de exame é. Né, que é um exame que não é, vamos dizer, definitivo, assim, né, não, fez esse exame, sim ou não, né, não é o primeiro passo, né. Aí ele fez o exame, gente, em março, eu acho que foi em março, gente, em abril, acho que foi em abril que ele fez o exame. Foi durante, gente, o tempo aí que eu não gravei mais. Acho que foi em março. Março foi em abril. Acho que foi em abril, no meio de abril. Eu não sei a data certíssima, mas foi em abril. Aí ele decidiu, gente, o ano passado eu sempre dizia, vai fazer o exame, vai fazer o exame. Sempre ficava no pé dele, né? E ele sem querer ir e tal. Aí depois eu fiquei assim, sabe de uma? Não vou exigir que ele faça o exame. Quando ele quiser fazer o exame, ele vai e faz, né? Porque pra marcar é fácil, é só... Se você não quiser ir, gente, tem o WhatsApp, marca, e elas dão o dia, né? E a hora certinho pra pessoa ir. Aí eu não liguei mais. Aí quando foi esse ano, em abril, ele resolveu fazer. Ele chegou até mim, né, e disse, marque o exame para me fazer, que ele tinha outros exames também para fazer, o exame de rotina que a gente sempre faz todo ano, o exame de rotina, né? Aí ele disse, já que a gente vai fazer esse exame de rotina, marca também para mim fazer esse exame, aparecendo aí na tela o nome do exame. Aí eu fiquei assim, eu disse, não, tá certo. Aí ele foi, né, a gente marcou para fazer o exame.
Ele fez... Eu fui fazer o exame de rotina, de sangue, gente, o exame, um check-up fui fazendo, que a gente sempre faz todo ano check-up. Aí eu marquei pra mim e marquei pra ele, porque eu sempre quem marca sou eu. Aí ele foi fazer também no mesmo dia, né? Fez o primeiro esse daí, que tá passando atrás pra você. Depois foi fazer o exame de sangue, de urina, enfim. Aí, e saiu, gente, o resultado sai, acho que é com 2 dias. O resultado sai, né? Aí, 2 ou 3 dias, no máximo 5 dias para o resultado sair. Aí, o resultado saiu, saiu todos um dia só. E quando ele foi marcar pra médica, né? Pra médica avaliar. A médica não foi a minha que faz citologia, gente, né? Porque eu tinha que marcar uma consulta pra ele, pra depois ela passar esse exame e ia ter dinheiro, gente, dinheiro, né? Aí ele foi pro médico do postinho mesmo. Aí a médica, né? Ela faz pra depois ela passar pro especialista. Aí ele marcou, o irmão dele é o agente de saúde, e o irmão dele marcou, e ele foi mostrar o exame, e eu fui mostrar a minha médica, o exame de rotina mesmo, que eu tinha pedido, né, que eu fiz. Só que eu não consulto em um posto e ele em outro, acredita? Pois é. Resumindo, gente, o problema é o meu esposo. A médica explicou pra ele, lá na médica do postinho que ele se consulta, ela explicou, só que, gente, homens, né, a Emily que ele é conversado, homens não entendeu de nada. Ele só entendeu um motivo que ela disse que né, tá aparecendo na tela pra vocês. O dele, gente, são vários tipos que tem, né? Acho que tem uns tipos que tem. E o dele, quando não vai, gente, ele morre no meio do caminho, né? Ele percorre lá né, gente, o coisa tudo certinho, mas quando é no meio, gente, ele morre. E antes de chegar na metade, ele já morre ali, né? Enfim. Aí ela explicou, só que ele não entendeu, ele entendeu essa parte. Aí como tinha consulta da minha ginecologista, né, era minha ginecologista, aí eu levei o exame, né, cheguei lá, fiz o meu exame, perguntei se ela poderia dar uma olhada pra ver o resultado, né, que ele não entendeu e também não entendo, né, gente. Aí ela disse, não, é super legal, gente. Ela, não, vou olhar. E ela olhou e ela explicou, gente. Eu não vou nem falar aqui, gente, porque também é bem complicado, né? E, gente, ela falou que realmente coisa dele, gente, né? Do mesmo jeito que a médica falou lá. Que ele percorre na metade do caminho, ele morre. Por isso que por isso que eu não engravidei até agora, gente. Não engravidei. Aí ela disse que passou para ir pro especialista, que é indicado para esse tipo de tratamento que faz. E ela passou para ele ir, né, gente, que ele vai fazer outro exame que é mais específico. Aí dependendo desse exame, né, que vai fazer, que é específico, aí vai dar o resultado, né, aí, gente, né? Mas ela disse que com o tratamento, né, ele fazendo o tratamento certinho, tem chance, gente, de poder me engravidar, entendeu? Aí, gente, juntou a obra aqui da casa, o trabalho lá dele, gente, também o dono lá, porque ele é o mecânico, os outros são mais ajudantes. Aí tudo ele, gente. Tudo quando chega em carro é ele, tem que olhar ele, o outro, ele tá ajeitando o carro, aí o outro rapaz
chamar ele, gente, aí tudo, sabe? Mexe o psicólogo também da pessoa. Aí com esse problema também, gente, que quando ele saiu lá da médica, ele já saiu triste, ligou pra mim, né? Que eu tava na médica, que eu ia fazer osteologia. Da médica cirurgia não, porque a médica que eu ia mostrar os meus exames de sangue, essas coisas assim. Aí ele ligou pra mim, perguntou se eu tava já tinha saído. Eu falei que sim, que tava só esperando ele me buscar. Aí ele falou, disse, eita, o problema é o mesmo, né? Como o seu deu certinho, aí não vai poder ter filho, não sei o que, um monte de coisa ele ficou falando. E eu não entendi muito. Aí ele ficou triste, né? Também fica, né, gente? Porque é o sonho da gente ser pais, né? Eu ser mãe, ele também ser pai. Os irmãos dele, dois irmãos dele, gente, já tem filhos, os amigos dele também tudo tem filhos. Aí o povo, assim, pessoal, o povo não entende o nosso lado, né? Porque eles têm filho, vai ficar dizendo, ai, tá bom de ter filho, que não sei o que, né? Vai ter quando, não quer não pode não, que não sei o que. Sempre é muito julgamento, até da família mesmo, gente, é muito julgamento, né? E pra gente que nós estamos tentando, gente, e acaba sendo cansativo também, né? Porque as pessoas não entendem o sentimento das outras, né? Porque a gente estamos casados, fez 13 anos esse ano. E as pessoas mais novas, né? É da minha família mesmo, pessoal. Tô falando até da minha família mesmo. As minhas sobrinhas são mais novas do que eu, né? Muito mais nova do que eu. Tem 23, 24 anos. Né? O mais velho, meus sobrinhos, são duas sobrinhas e um sobrinho que tem filhos. Os outros são mais criança ainda. Os mais velhos, que tem 23 e o outro tem 25 anos, que vai fazer. O mais velho, todos teve um bebezinho, ele teve um bebezinho esse ano, começo do ano. E a minha outra sobrinha teve o ano passado, o filho dela completou um ano esse ano. E a outra já foi a primeira que teve, que é a segunda, minha sobrinha mais velha. Ela tem, a menina dela tem 5, vai fazer 6 anos. E, gente, aí o povo fica falando, ah, fulano já tem, você criança também já tem, o fulano também já tem, você nada, né? Aí tudo isso, gente, mexe com o psicólogo da gente. Ninguém sabe que eu tô passando e meu esposo me tá passando. Aí tudo vem com esse julgamento, sabe? Aí é muito chato mesmo. De a própria família, né, de falar, não se preocupe, que vai dar tudo certo, não tem tudo no tempo de Deus, ele faz o exame, se for fazer o tratamento, faz direitinho e vai conseguir. Mas não, gente, fica, porque não sei o que, não pode, e não sei o que. Ai, gente, é muito chato, sabe? Aí juntando isso, juntando obras e virou uma bola grande de neve. E, gente, aí eu fiquei triste, né, por conta das pessoas ficar falando, criticando, né, até da própria família, gente, né, fica falando. E o meu esposo também, a gente ficou triste, né, ele ficou falando, ficou triste depois, com 2 meses depois. A gente teve crise, né, no nosso casamento, né, todo casamento tem, gente. Ele falou, ah, se não quiser tá comigo, porque eu não posso engravidar você, que o seu sonho sempre foi ter uns filhos e tal. E aí, gente, ele ficou com a cabeça quente, né, por conta disso, no trabalho também, a cabeça fica quente, né, muita responsabilidade em cima dele, e aqui também da obra, gente, né, que eu contei pra vocês, que a gente já tinha pago o pedreiro tava sem querer vir, o outro não veio, e foi um monte de coisa, né, gente. Aí, depois a gente parou
conversando, né? E eu falei pra ele quando ele chegou, que foi me buscar, que a gente conversou, eu falei com ele, ó, gente, já tá tudo pronto. Vou botar aqui no fogo, já eu volto. E eu conversei com ele, falei que tudo no tempo de Deus, né? Deus sabe todas as coisas, né? E eu disse a ele, com o tempo, a gente menos esperar, eu tô aí grávida, nós temos nossos burguelinhos, que a gente sempre fala, né? Nossos burguelinhos e tal. E é isso, gente. Aí ele ficou mais melhor, graças a Deus, estamos mais bem. Tô como com a cabeça, né, mais leve, mais sem estresse nenhum, né? Rezamos, né? A gente rezamos, né? Agradecendo a Deus e seja vontade e que seja a vontade dele, né, gente? Conversou bastante e conversamos e como a gente sempre entrega tudo na mão de Deus, né? E a gente sempre falou que seja vontade dele, né? Ele vai fazer o exame, o médico, né? Vai pro especialista, ele vai passar o exame para ele fazer. Eu esqueci o nome do exame, gente, que ele falou, o médico. E pode só fazer o exame e quando o resultado sair, já entregamos na mão de Deus. Deus sabe todas as coisas, né? E é isso, gente. Então, mais leve, né? E que as pessoas, gente, porque a gente passa por muitas coisas, né? E ter família, própria família, gente, chegar e conversar, dizer, não, vai dar tudo certo, Deus vai, já abençoa, né? Logo, logo vocês vão ter os seus filhos aí. Mas não, gente, fica criticando, porque fulano já tem, ciclano já tem, e vocês não. Não vai poder não mais ter, que não sei o que. Porque eu vou fazer 33 anos, gente. Eu tenho 32 e meu esposo fez 33. Somos na mesma, temos a mesma idade, só que ele completa em maio e eu sou de outubro. Aí poder, já está velha comigo, né? Já tá velha. Aí pessoas quando passa dos 30, é ruim para engravidar, que não sei o que, né? Aí é feio, depois assim, pessoas já com 30 e poucos anos, ser mãe, não sei o que. Aí tudo, gente, tudo, sabe, negatividade. Aí a gente conversou e falamos que quando a gente saber do resultado, que fé em Deus vai dar tudo certo. Se for para fazer tratamento, ele vai fazer. E não vamos contar pra ninguém, né? Só vamos contar só pra Deus e agradecer a Deus o que for, o que vai ser, né? E vai agradecer a Deus, porque Ele sabe o que faz e Ele dá a resposta, Ele acalenta, né? E Ele ajuda. Não tem pessoa melhor no mundo do que Deus, né? Pra estar aí do nosso lado. E Ele abençoa a gente. Deus abençoando pra nós, o que importa, né? Então é isso, gente. Esse foi o motivo que eu passei uns tempos aí sem gravar. Foi por conta disso mesmo. Porque mexe com tudo da gente. Nosso psicólogo mexe muito, né? E sem ter apoio, né, principalmente da nossa família, às vezes tem um de fora, gente, que não tem nada a ver, né, fala, né, não, mulher, tenha fé em Deus, que Deus sabe o que faz, né, aí a gente escuta isso, aí que mexe mais mesmo, né, com a gente. O que a gente vai pensar? As pessoas que não é da minha família, que poderia dizer, não sei o que, né, não, falou isso, e a minha própria família fala ao contrário, né? Mas eu não ligo, entrego na mão de Deus, sempre entreguei na mão de Deus, né? E Ele sabe todas as coisas, né? Então foi isso, gente, o motivo que eu parei aqui de gravar esses quase 4 meses, gente, que eu parei aqui de gravar por conta disso, tá bom? Mas, gente, já estou melhor, o meu esposo também já está mais melhor, estou mais tranquilo, né? E é isso, o que importa, tá bom? Então é isso, meus amores. E se tiver pessoas
gente que também tá passando na mesma situação que eu e meu esposo, gente, deixa aqui nos comentários o que vocês, se já passou ou também se já está passando. Deixa aqui nos comentários, né, como vocês se sentiu, né, se teve apoio da família ou não, né. No meu caso, eu não tive apoio nenhum da minha família, né. A família dele tipo assim, gente, nem aí, né, não chegou. E o irmão dele falou, não, isso às vezes é besteira, às vezes é porque é alguma coisa que tem, mas de repente, né, enfim, né, o principal, gente, é a permissão de Deus. Deus permitindo, né, pra gente é o suficiente. O que as pessoas falar, o que não importa pra gente. E o que é isso que a gente colocou na nossa mente. E é isso, gente. O que Deus falar, o que Deus nos dizer pra gente é o suficiente. E o que as pessoas falam, a gente escuta, sai por outro ouvido e deixa pra lá. Não interessa, sabe? Então, é isso, gente. Foi esse o motivo, certo? Mas estamos tudo bem, graças a Deus, tá bom? Então é isso, meus amores. E um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!